Saudações, queridos viajantes de todos os reinos. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, nosso programa semanal onde conversamos e debatemos sobre os mais variados assuntos que existem. E no episódio de hoje vamos continuar na nossa sequência de programas que foram gravados há muito tempo atrás, mas que nunca foram editados e que finalmente estão vendo a luz do dia. E hoje vamos falar sobre The Batman. Para vocês terem um contexto, esse programa foi gravado na sexta-feira do lançamento do filme há mais de um ano atrás. Então, a gente não tem um contexto de alguém que já viu o filme há muito tempo, a gente tava no hype, era semana de lançamento, a gente queria falar sobre o filme, a gente não sabia como é que ele iria sair na bilheteria, como é que seria a recepção do público, a gente só tava empolgado com esse filme que a gente gostou bastante. Só um aviso, na época que a gente gravou esse programa, a gente usou pela primeira vez o Google Meet e eu não sabia que ele dava um bug no Windows que ele ficava abaixando e aumentando a sensibilidade do meu microfone sem eu saber. Então, ao longo desse programa, vocês vão ver que o meu som ele tá muito inconsistente. Eu tentei dar uma nivelada, mas não tem o que fazer. A sensibilidade às vezes ia muito alto e o áudio estoura. Às vezes o áudio ficava muito baixo e eu nivelei até onde dava. Na mesa de hoje a gente tem o Túlio, lá do podcast Supernovas, a gente tem o Jonas, do canal Sabedoria do Gamer, e a gente tem o Vinícius, lá do podcast Dedada. Então, se vocês quiserem dar uma olhada na descrição do programa, vai estar lá o nome de todos os participantes e os links para as nossas redes sociais. Caso queira entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. Pois então, vamos ao que interessa. Mano, eu quero começar falando do começo. Porque o começo é muito bom. Tudo no prólogo. Sabe, o filme ele começou e eu já... Meu Deus... Tá vindo uma coisa muito legal por aí. Porque ele começa naquela visão em primeira pessoa, e a gente vai vendo uma família rica, com uma criança pequena, e aí os pontos já se ligam e a gente pensa, putz, será que é a história de origem? Aí tu entra dentro da casa, tu descobre que é o prefeito, e aí acontece o assassinato lá pelas mãos do Charada, e aí corta pra uma das melhores sequências que eu já vi do Batman no cinema, que fala sobre exatamente tudo aquilo que o Batman é. Quer dizer, tipo, obviamente que se tu pegar as HQs lá no começo, não era essa a base. Mas os 80 anos de quadrinhos do Batman desenvolveram isso. Ele usa muito medo. E a ideia do Matt Reeves de ir passando de bandido a bandido, tipo o cara que tá roubando, o cara que tá pichando, o cara que... uma gangue que vai bater em alguém na rua só pro achar engraçado. E aí tu vai passando nessas visões, todos olhando o bate-sinal e todos olhando pro escuro. E junto com a narração em off do Bruce falando que é exatamente sobre isso. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele não pode estar em todos os lugares e ele usa desse medo pra que os criminosos, pra que os vagabundos pensem que ele pode estar em qualquer lugar, que ele pode estar naquela esquina, que ele pode estar embaixo daquela pilastra, sabe? Cara, eu já vou começar polêmico. Acho que a única sequência inicial de um filme do Batman que bate de frente com ele é o The Dark Knight, que é a sequência do roubo com o Coringa lá. Que é muito bom, é muito empolgante, é muito... Empolgante não, acho que é muito tenso. Se sente apreensivo e tu fica esperando. De qual dos lugares o Batman vai sair? De qual das três situações? Por um momento eu até pensei que fosse aquela brincadeira de tempo, que fossem momentos diferentes e ele fosse aparecer nas três, pra fazer coisas diferentes, só que em momentos da noite diferentes. Só que quando ele aparece, eu vou falar depois mais sobre a cinematografia, o close nos pés, o design de som trabalhando e a pisada forte, o barulho de metal rangendo conforme ele vai pisando, o som da chuva. Depois eu quero falar sobre isso também, sobre a Gotham, que é uma Gotham que chove e é escuro. Sério, poucas vezes eu fiquei tão empolgado no começo de um filme como eu fiquei com esse prólogo de The Batman. Pô, cara, o barulho do couro, ele anda e tem barulho de couro. É maravilhoso, cara. É muito louco isso que você tá falando, porque, pô, eu cresci lendo o Batman. E o Batman nos quadrinhos, ele é quase uma entidade pra vilania. Esse prólogo do filme, ele consegue passar exatamente isso, sabe? O Batman é como se ele não fosse humano. Porra, cara, que... Eu confesso que, se falando aí, né, sobre o início do Cavaleiro das Trevas e tudo mais, eu diria que eu gosto muito também do início do Cavaleiro das Trevas, sem dúvida alguma, uma das melhores sequências iniciais, assim, do cinema, de super-heróis. Só que
aqui a gente tem a sequência não do vilão, né, cara? Que lá que tava abrindo era o vilão, e aqui é sobre o Batman. Eu acho que pela primeira vez, assim, eu vi... Na verdade, já se tornou, pra mim, a melhor abertura de um filme de herói, sabe? Uma apresentação sobre um herói. Porque, como o Cash falou, ele conta tudo. Tudo que é o Batman, principalmente aí depois da década de 80, aí, junto com o Frank Miller e o Alan Moore, escrevendo e praticamente deixando meio que o padrão mesmo de história do Batman desde então, ele se tornou o que é o Batman em poucos minutos de início de filme. Se fosse um vídeo no YouTube, né, que tem que ter aquela taxa de retenção, cara, aquele momento ali já me ganhou. Porque eu fui, querendo ou não, ainda com aquela expectativa um pouco, vamos ver, né, vamos ver, vai que seja bom, vai que não seja bom. Eu tava vendo os trailers e estava gostando dos trailers, mas ficava com aquela pulga atrás da orelha, sem dúvida alguma. Só que aqueles primeiros minutos, aquela aparição do Batman e tudo mais, puta que pariu, cara. Só aquilo ali já me ganhou. E a porrada de verdade, né, porra? A gente teve finalmente porrada de verdade também. E como o Vinícius também falou, tem essa questão do som, cara, do Batman ser algo desengonçado ainda, né? O fato dele estar usando um couro e andando ainda meio que... Ele tenta entregar uma imponência, só que ainda ele se sente seguro em alguns momentos também. Aí isso que é muito ainda mais interessante também pra gente ver como é o início de carreira, não só do Batman, mas como também do próprio Bruce Wayne dentro daquela roupa, no caso se tornará pra ele um dos maiores heróis da história. E como é o segundo ano do Batman atuando, a gente tem algumas diferenças em como criminosos reagem a ele. Porque, tipo, aquele que tava roubando o banco, no que ele viu o bate-sinal, ele entrou em desespero, ele quase foi atropelado. Ele entrou em desespero, tipo, pô, fudeu, o cara tá, o bicho tá na rua, e eu tô na rua, e eu acabei de cometer um crime. Enquanto outros, nem tanto. Tipo, o chefe, entre aspas, daquela gangue dos caras lá, que estavam surrando os pedestres, ele ri quando o Batman aparece. Ele ri quando o Batman aparece. Então, ainda... Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas, tipo, ele é o Batman que bate na porta da boate pra entrar. Tá ligado? Ele não é o cara que pula pela janela, invade pelo teto. Quando tu vê, ele já tá nas tuas costas. Não, ele é o cara que bate na porta ainda. E ele bate na porta e a forma como ele ainda é meio que visto como desdenhado, né? As pessoas meio que... Alguns respeitam. Provavelmente aqueles caras que estavam correndo com medo do bate-sinal já avistaram o Batman em algum momento, né? Já foram vítimas dele. Mas os outros já não. E principalmente quando ele bate ali naquela porta, logo no início, que ele vai entrar na boate do Pinguim, que tá perfeita, a gente provavelmente vai falar disso, ele dá de cara com segurança, e o segurança meio que dá aquela risadinha dele. E diga-se passagem, são os irmãos gêmeos, né, que é os irmãos Abramovich ali. Meio que não mostra, né, não mostra o papel, o nome deles, mas uma clara inspiração vinda direto dos quadrinhos mesmo. A hora que eu vi os gêmeos, cara, sério, eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz. É sutil, né, tipo, na hora que um leva a porrada e chama o outro, aí chega outro lá, eu falei, caralho, é isso aí, pô, é isso, tá ligado? Não precisa ser, e esses aqui são os gêmeos Abramovich. Não, pô, deixa ali, sutil, de forma bem... É só pra quem conhece, né? A sutileza nesse filme é de níveis tão bons, assim, tão bem feitos, porque, por exemplo, cara, esse filme, ele conta e ele não conta a origem do Batman. Tu sabe, tipo, vamos dizer que a pessoa nunca viu o Batman, algo impossível, tá ligado? Tipo, a pessoa não conhece nada sobre o Batman, nunca ouviu falar. Cara, o filme, ele te conta no olhar do Batman quando ele vê o filho do prefeito, ele te conta no olhar do Alfred quando ele vê a gravação, que a gente vai falar sobre isso depois, a gravação da noite do Batman, quando ele tá passando lá e o Alfred vai falar com o Bruce na caverna, e passa de novo pela cena do filho do prefeito, tu vê isso no olho do Alfred, tu vê isso na conversa dos dois, tu vê isso nos noticiários, sabe? O filme, ele te conta sem te contar. Pra quem já sabe a história, pra nós, obviamente, beleza, cheque batido, tá ligado? Mas num mundo ilusório de alguém que viveu numa caverna e não faz ideia do que é o Batman da vida, o filme, ele não te deixa sem nada. Citando uma referência, claro que hoje eu vou criticar algo que eu gosto, tá, cara? Eu gosto muito, provavelmente vocês três talvez não gostem tanto quanto eu gosto, mas o Homem-Aranha do Tom Holland, ele teve muito desse problema nos primeiros filmes. Tudo bem que hoje, depois de 3 filmes, a gente vê tudo como um arco completo, uma história de origem mais extensa, beleza. Mas o que o De Volta ao Lar tentou fazer, de não ter a origem do herói, e ele falhou em alguns pontos, ao meu ver, mesmo depois dos 3 filmes, esse que não erra, porque ele não te conta, mas ele estabelece. Ele não te conta, mas ele te contextualiza. Tá lá, existe, é mencionado, é referenciado,
diferenciado. É aquela coisa, tipo assim, eu não vou te contar, mas eu sei que tu sabe. Tem muita coisa ali que a gente já viu, né, em outros filmes, então acho que o Matt Reeves foi bem categórico nessa parte, até porque ele mostra assim, tipo, tá, eu sei que vocês já conhecem a história de origem, sendo que ele fala muito disso, não vai ser uma história de origem, mas vocês sabem como que é a história. Porque tem tanta história de origem sobre o filme do Batman, que eu acho que também não tem tanta necessidade de falar um pouco sobre isso, né? Não, isso é. Cara, rapidão. Se eu fosse pro cinema pagar mais uma vez o ingresso e eu ver a porra daquele colar de pérolas voando e ver, assim, eu me levantava. Eu não ficava nem fudendo, mano. Eu não quero. Foi o Tio Ben de novo. Meu amigo, não dá, cara. Eu simplesmente caguei, foda-se. Não tem como. E o Cash falou aí, né, que o filme conta mesmo, até por mais que ele não seja de forma explícita aí, né, o colar de pérolas e tudo mais, a origem do Batman, mas deixa entender. Por exemplo, eu tenho um exemplo perfeito porque eu fui com a minha namorada assistir, ela, tipo, não faz ideia de que, tipo, sabe quem é o Batman. Mas, tipo, origem e tal, não faz ideia. Foi só alguém que tava comigo, vamos ver o filme. E, cara, ela gostou do filme porque a gente vai falar sobre isso, mas é um bom filme de suspense / detetive, entendeu? Melhor estilo aí, zodíaco da vida, tá ligado? Então, por mais que você não goste do Batman, ou não goste de filmes de super-herói, as pessoas vão gostar desse filme bastante exatamente por trazer esse cinema clássico também, sabe? Independente de ser quadrinho ou não. Falou tudo. Entrando então em outros meandros, pegando o que o Túlio falou no bloco passado, cara, existe muito no meio nerd essa coisa da discussão, né, Marvete contra Decenalta. Um dos maiores argumentos dos Decenautas é que muitas vezes os filmes da DC, eles são mais do que filmes de heróis, eles são filmes muito bons. Eu concordo disso em alguns pontos, o Coringa é um exemplo muito forte disso, até mesmo a trilogia do Nolan em alguns pontos é, só que o que eu quero pontuar é que nesse filme, minha opinião, não é isso. Ele é descaradamente um filme de herói. Ele não tenta se esconder de um filme de herói. E é isso que eu achei interessante, porque apesar de eu ser fã da trilogia do Nolan, tirando o fato do Bruce estar de morcego, é um filmezão de ação, tá ligado? Tu troca a roupa de morcego por um terninho de agente secreto, tu tem um 007 muito bom. Só que nesse filme não. Pelo menos a primeira impressão que eu tenho, que eu vi terça-feira, hoje é sexta, 3, 4 dias depois de eu ter assistido ao filme, é que esse filme ele não tenta se esconder disso, tá ligado? O mundo, ele é realista, mas ele tem aquele pé, tipo, não, é tipo Gotham, aí eu quero falar de Gotham. Gotham não é Chicago, igual é nos filmes do Nolan. Gotham vive, Gotham respira, Gotham tem personalidade. É um personagem do Batman. Exato, cada esquina, cada prédio, cada rua, cada bueiro, cada beco, até mesmo o lugar onde o Bruce Wayne vive, ele transmite algo. Ele não tá só lá um ambiente, uma sala refinada, ou tipo no Dark Knight, que é a Batcaverna foi destruída no Batman Begins, aí no Dark Knight ele é uma sala branca, tá ligado? Que ele vai apertando e as paredes sobe os equipamentos. Não é algo que respira individualidade. É um gótico, né? Sempre foi algo muito gótico, sujo. Gotham não é só suja no quesito de aparências. Não, ela é suja porque as pessoas de Gotham são sujas, sabe? As pessoas grandes de Gotham são sujas. O filme é inclusive sobre isso, né? Sobre a corrupção que existe dentro da cidade de Gotham. E quando você coloca uma Gotham que pra mim ela tá no mais perfeito equilíbrio entre uma Gotham realista, entre aspas, porque querendo ou não, tem como você manter um pé no chão em um filme desse e ir direto, sei lá, pra o Tim Burton. Ele tá no perfeito equilíbrio entre uma Gotham realista e a Gotham fantasiosa do Tim Burton, que pra mim eu acho perfeita, querendo ou não, até hoje. Por mais que muita gente ainda olhe, hoje em dia vá assistir o Batman do Tim Burton com os olhos um pouco mais, muito engraçado, é um pouco galhofa, mas ele é a Gotham do Tim Burton, sabe? Eu acho bom porque pelo menos ele criou a dele, sabe? E a gente sabe como criação de mundos o Tim Burton também é muito bom. Mas a Gotham que o Matt Reeves fez aqui, no caso, ela tá naquele equilíbrio perfeito, porque você consegue ainda ver os prédios um pouco mais pontiagudos, você quando vai pro chão, você vai ver um pouco de vapor subindo ali do solo, né? Você também vai ver também muita chuva, cara, muita chuva. A chuva faz parte, inclusive, da fotografia desse filme, cara. É incrível o quão a chuva e a iluminação de Gotham, o fato de mesmo quando ela tá de dia, o filme opta por entregar algo um pouco
pouco mais dark mesmo, um pouco mais escuro, dando a entender que o Robert Pattinson, né, mesmo quando não tá como Batman, ele também ainda tá procurando ali ficar do lado escuro, sabe? É isso que é interessante também, porque quando ele não tá com a máscara de Batman, ele ainda fica olhando meio que pra baixo. Olha sabe quando você tá olhando pra baixo, mas o seu olho tá um pouquinho pra cima, com medo de alguma forma, não sei, mas só nesse fato dele tentar trazer essa Gotham que você fica com um suspense a cada momento de saber, cara, pode acontecer qualquer coisa aqui. Eu tenho o boate do Pinguim, que pode acontecer qualquer coisa, e eu posso explorar ela da melhor forma possível. E, porra, que bom que a gente tem essa boate do Pinguim ali pra ser explorada, ainda vai ser explorada, inclusive, né? Que a gente vai ter série do Pinguim aí em breve. Série do Pinguim. Mas isso é respeito, cara. O Matt Reeves, ele fez o que eu acho que todo cineasta que vai trabalhar com filme de quadrinhos tinha que fazer. Que ele pegou na fonte, que é o quadrinho, ele pegou aquela Gotham, que é tudo isso que você acabou de descrever, e trouxe pro cinema, sabe? Aquela estética gótica, que nem aquele quarto onde as cenas do Robert Pattinson com o Andy Serkis passam, que tem aqueles detalhes de madeira como se fossem umas pontas pra baixo, super gótico. Aquilo é quadrinho puro, sabe? A Gotham com os prédios pontudos com luzes, e parece que foi tirado exatamente dos quadrinhos. Semana passada eu peguei uns quadrinhos do Batman que eu tenho pra ler, pra dar um hype pro filme, cara, e tipo assim, se você compara com a Gotham apresentada e as estéticas apresentadas no filme, é a mesma coisa. Parece que ele literalmente pegou a foto, a página do quadrinho, digitalizou e passou pro cinema. Ficou maravilhoso. Eu acho que por isso que dá tão certo. Pelo que eu vi também, ele reproduziu um pouco do que existe nos jogos também, né? Sempre gosto de puxar muito dessa parte do que tem das HQs nos jogos também. Tanto de personalidade do personagem, né? Que tem muita coisa da questão da raiva que o Bruce tem no início dele, sendo que ele não se intitula como um justiceiro, um vigilante, ele se intitula como uma vingança, né? Porque naqueles anos iniciais ele não tem aquela paciência de lidar com os bandidos, ele tem raiva, ele quer bater, ele é agressivo. Ele transparece aquele Batman que ele ainda tá aprendendo as personalidades. E isso se vê muito lá no... Não sei se vocês jogaram, o Batman Arkham Origins. Que ele é um Batman que realmente ele não tá nem aí. Ele só quer espancar o bandido pra conseguir chegar onde ele quer, sabe? E Gotham, se vocês jogaram Batman Arkham Knight, é realmente aquilo ali. Tipo, o Batman no meio da Gotham com chuva, cidade totalmente escura. Eu achei muito bom, cara. Eu realmente achei muito bom. Exato. Entrando no plot, um dos plots do filme, né, que a gente tem algumas coisas pra desenvolver, eu acho que a jornada desse Batman, que eu até é interessante citar antes de entrar na jornada dele, é que é realmente um filme do Batman, sabe? No final do programa eu vou ter que puxar essa cartada porque é quase obrigatória de puxar sobre The Dark Knight contra esse filme, mas vamos deixar isso lá pro final. Só que uma coisa que a gente pode falar desse filme é que ele é um filme do Batman. Kakest, o que tu quer falar com um filme do Batman? Cara, aparece muito pouco Bruce Wayne. E eu não tô falando nem no sentido dele sem máscara, porque até isso aparece pouco. Tô no sentido, literalmente, o Bruce Wayne. A gente vê muito pouco da vida do Bruce Wayne. A gente vê o Batman. A gente vê ele de Batman pelo menos 80% do tempo que ele tá em tela, como ele se refere, como ele é referido, como as pessoas falam com ele, sabe? A gente não tem aquela coisa da dualidade que tinha com Michael Keaton, que tinha com o Bale, Playboy, Bruce Wayne, em contraste ao Batman durante a noite. Não, aqui a gente só vê o Batman. E isso eu acho interessante porque me lembrou que o Jonas puxou os games, eu vou puxar, que é os desenhos, cara. Os próprios desenhos do Batman. Eu não tô falando nem das animações recentes dos filmes, não. Eu tô falando dos desenhos, anos 2000. Que a gente via isso, a gente via o Batman. A gente via só ele como Batman praticamente o tempo todo de uniforme. E esse filme, ele me surpreendeu muito porque ele fez isso funcionar em live action. A gente vê o cara totalmente trajado de homem morcego e a gente compra, tá ligado? A gente compra a ideia, a gente compra por que ele tá sempre de máscara, por que ele tá sempre dessa forma, por que ele tá sempre trajado em tela. A gente entende as motivações e isso se liga completamente à jornada dele desse filme, porque esse é o Batman, isso é falado, isso é verbalizado no começo do filme. Esse é o Batman que tá se perdendo nas noites. Ele é o Batman que não sabe mais diferenciar quando que foi ontem, quando que é hoje, que dia é hoje, que horas são. Ele é o cara, ele se define, né, como um animal noturno, porque ele chega em casa na hora que o pessoal tá se levantando. Ele chega em casa pra dormir.
Ele chega em casa e o Alfred fala que ele tem uma reunião, ele vai pra sala que tem um pouquinho... Cara, a sala não tá iluminada. A sala tem uma frestinha que tá entrando sol. E ele já coloca o óculos escuro, porque ele não suporta a luz do sol. De tanto que ele desacostumou. O que o Túlio falou dele, quando aparece o Bruce Wayne, ele andar muito com o olhar pra baixo olhar não, com o rosto pra baixo e o olhar mais acentuado, eu acho que tá muito, além da composição dessa Gotham, também tá muito aliado à composição desse Batman. Ele é um Batman desacostumado à luz do dia. Ele é o cara que ele se sente bem quando tá escuro. E ele se sente bem dentro do escuro. Você falando ali sobre aparecer pouco Bruce Wayne, né? Às vezes eu discordo um pouquinho, mas eu entendo, porque é o seguinte, pra mim, eu acho que esse é o filme que melhor explorou o Bruce Wayne sem precisar colocar tempo de tela do Bruce Wayne, sabe? Porque a gente consegue explorar um pouco mais a vida do Bruce Wayne, exato. Como a gente sempre teve aquele salto nos filmes, colar de pérola caindo, salta 20 anos, 30 anos, tá lá o Batman dando porrada em bandido, tá ligado? Agora não, agora a gente salta 20 anos. Inclusive o filme, a Martha e o Thomas morreram em 2001, né? No caso o filme teria que ser lançado em 2021, deve ter sido adiado aí. E se passa em 2021 o filme. Então ele tem apenas, tá ali na faixa dos 31 anos, eu acho, mais ou menos assim, o Batman atual, né? O Bruce Wayne. E a gente tá vendo ele exatamente tendo traumas do passado muito recente ainda, sabe? E quando o vilão, né, que a gente ainda chegou lá, né, que é o Charada, começa a explorar um pouco a vida pessoal e os traumas não só do Bruce, como também da família inteira, é quando eu consigo, tá vendo como é inteligente um roteiro conseguir humanizar um personagem que é um dos que era mais difícil. Cara, o Batman no cinema é muito difícil você conseguir humanizar. São poucos que conseguem até nos quadrinhos. E o Charada, por exemplo, um vilão, com o artifício do vilão, conversando com o Batman ainda com máscara. Do Bruce Wayne com máscara, conseguiu humanizar o personagem Bruce Wayne sem precisar colocar tempo de tela dele, sabe? É isso que é muito interessante pra mim no roteiro desse filme. É mais ou menos isso, assim, tipo, eu discordo um pouco, eu não vou entrar muito no mérito, mas eu acho que o Batman Begins, ele explora melhor o Bruce, porque é um dos focos do filme, explorar o Bruce. Ele não pula 20 anos, ele pula alguns anos, e aí tem aquele atentado no tribunal, que o Bruce, ele vai matar o assassino dos pais, e aí alguém mata antes, aí ele toca a arma no ar, quando ele decide que ele nunca mais vai pensar em usar uma arma na vida, e ele sai pra peregrinação dele de treinamento. Mas nesse caso aí eu já acho, por exemplo, quando esse Batman também não mata e não usa arma de fogo. É que tu falou que esse é o filme que mais explora. Tipo, eu não acho que é o filme que mais explora, porque o Batman Begins é o filme pra ser explorado isso. Se ele faz bem ou não, é outro esquema. Mas o Batman Begins é o filme que explora o Bruce. Quando eu falo que explora é porque, assim, o Bruce Wayne está completamente ligado à família, cara. E a gente tem a família de mentira do Bruce Wayne ali, cara. Eu nunca consegui botar fé no Thomas Wayne, sabe? O cara bilionário, cara, dentro de uma cidade fodida, tá ligado? É aquela velha história da acúmulo de riqueza. Não tem como, eu não conseguia botar fé nesse tipo de pessoa. E achar que, ai, cara, puta que pariu, olha só, coitado, tá ligado? Tem o fato um de você explorar dessa forma, pra mim, que funciona demais. Tem um livro que eu comprei, não me lembro de qual editora é, mas ele conta, não a história sobre o Bruce Wayne, não conta a história do Batman, mas conta a história do Thomas Wayne e como que ele enriqueceu com o tempo. Se vocês quiserem procurar o nome dele, é Wayne de Gotham. Cara, é muito interessante. Ele conta toda a história do Thomas Wayne, como que ele conheceu a Martha, como que ele conseguiu criar as empresas Wayne, né? Como que ele conseguiu se envolver com o pessoal da gangue do Maroni, do Falcone. Enfim, conta tudo isso, cara. Recomendo muito vocês darem uma olhada sobre isso também. O Wayne de Gotham. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Cara, falando um pouco agora dos outros personagens que rodeiam, eu quero falar um pouco dos aliados do Batman desse filme que a gente teve. E falar um pouco, tipo, a gente teve o Gordon, né? O Gordon sempre tem que estar presente. O Alfred e a Selina, né? Que acabou virando uma aliada dele nesse filme. Cara, eu gostei muito da participação dos três. Eu achei, inclusive, a forma como esse Gordon e o Batman se relacionam, apesar de não ser mostrado, né? O começo, como eles se conheceram e tal, até porque não precisa. Mas a forma como um confia inteiramente no outro, e conforme o plot vai se desenvolvendo e a gente vai tendo aquelas quebras, por exemplo, a maior apreensão de drogas da história da polícia de Gotham se revela uma farsa no final das contas. Então é incrível como um se agarra ao outro, tipo, o Batman se agarra ao Gordon porque ele é o único policial que ele realmente confia, e o Gordon se vê dentro de um sistema completamente corrupto e que o único aliado dele é alguém que, não digo que vai contra o sistema, mas vai além
além do sistema. Ele não tá preso sobre a jurisdição de uma burocracia governamental. Ele tá por fora disso. Ele tá andando paralelo a isso. Eu acho muito interessante a forma como eles desenvolvem a relação dos dois nesse filme, apesar de ser pouco. Também tem que citar que o Gordon, ele é um... Querendo ou não, tipo, eu vi umas críticas falando... Crítica não, né? Uns comentários no Twitter. Esse filme é muito bom, ele não tem leveza, não tem piadinha. Gente, ele tem momentos de leveza e tem piadinha sim. Por favor. São 3 horas de filme. Não é porque teve 5 minutos de piada que isso anula que teve 5 minutos de piada no filme. E o Gordon faz parte da maioria dela. Papo também, né? De marmanjo querendo achar que é muito adulto. Vai tomar no cu, irmão. Também. É o adolescente otaku que viu Death Note com 12 anos. Irmão. Pois é, e tipo, Death Note é ruim, tem isso também. Eu só quis jogar, tá ligado? Eu só quis ser agora o. Calm down, bro. Eu só queria ser o Alfred do Michael Caine agora. Sim. Mas você tava falando da relação do Batman com o Gordon. Pra mim, a melhor relação entre os dois que eu já vi no cinema. Apesar de não ter tanto tempo, assim, de tela do Gordon, mas eu nunca vi uma relação tão próxima à relação que eles têm nos quadrinhos como nesse filme, cara. Pra mim é uma das partes onde o filme mais brilha, assim, uma das paradas que eu mais gostei. Real, eu acho que esse Gordon é um dos meus favoritos, cara, essa adaptação. E de novo, como funciona bem um roteiro sutil. Porque aquele momento que o Batman entra na casa do prefeito, cara, e tá todo mundo olhando, sabe? Não, o legal dessa cena é que começa no Gordon. Pois é. Sim. Começa nas costas do Gordon e ele vai caminhando e tu vai vendo todo o pessoal olhando estranho, tu pensando, por que estão olhando estranho pro Gordon? Porque depois você percebe que tá em primeira pessoa, né, a câmera ali. Isso que é legal. Mas eu falo até porque o filme mostra essa particularidade dessa amizade entre os dois, né? Não é amizade, na verdade, não são amigos, eles são apenas companheiros ali, né? Comparsas ali, que um confia bastante em um outro. Essa que é a parada. E já nessa cena ali do Batman, finalmente a gente vendo ali o Batman detetive pra caralho, a gente consegue ver, né? Porque tá todos os policiais. Ele pode ficar aqui? Por que ele tá aqui? Esse aqui é uma cena de um crime. Esse aqui não sei o que, tá ligado? E o Gordon deixa. E ele não fala deixa e explica, tá ligado? Ele só fala deixa. Ele tá comigo. Ele não sei o que, tá ligado? Assim, e só nisso, o roteiro já te mostra. Ó, esses caras aí já se confiam. Sabe? Um confia no outro cegamente, independente do que acontecer. E um ponto narrativo não explícito que explicita essa confiança, meio paradoxal, é que, cara, existe um momento no filme que as pistas, pra quem tá vendo de fora, apontam pro Batman. Toda. O cara que tá vendo de fora e tá analisando friamente, cara, é muita coincidência. O Batman tá sempre ali e ele é sempre o cara que descobre primeiro. E ele sempre tá ali onde tá a marquinha de sangue, é de onde tava a arma do crime. Ali tá não sei o que, o enigma é esse aqui. As coisas vão se alinhando muito. E isso não passa pela cabeça do Gordon nem um segundo. Nem por um segundo ele cogita que, tipo, quando tem aquela coisa de larata alada, a menção que até o Pinguim fala, né? Tipo, já pensou que pode ser morcego? Tipo, nem assim o Gordon cogita que o culpado de tudo isso seria o Batman. De tanto que ele confia que o Batman é o cara que tá no lado dele. E porque ele sabe também que o Batman é o único detetive em Gotham que consegue resolver esse problema, né? Porque finalmente temos o Batman detetive resolvendo cena de crime, fazendo o trabalho da polícia. Exatamente. A gente, os fãs desse lado do Batman, a gente sempre tava preso naquela ceninha do Dark Knight, dele analisando os pedaços de tijolo, né? Era a única coisa que tinha, né? Era a única cena de todos os filmes do Batman que era ele detetive, era aquela pequenininha cena. Só ele analisando os tiros de bala nos tijolos. Você percebeu que esse ano a gente ganhou o Homem-Aranha fudido que a gente queria, e a gente ganhou o Batman detetive que finalmente não mata no cinema. Olha que doideira. Não mata e não bate com os cotovelos, né, cara? Sim. Caralho. E que não fala com o biquinho. Maravilhoso. Estou muito feliz. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Continuando nos parceiros do nosso querido Homem-Morcego, a gente tem a Selina Kyle, que, cara, eu gostei. Desenvolveu muito bem ela, tipo, bem melhor do que, por exemplo, da Anne Hathaway lá no Dark Knight Rises, lá o último lá do Isso, Nolan. o terceiro. Eu não vi o Batman Returns do Tim Burton, então eu não sei como é que é a Mulher Gato naquele filme. Mas eu gostei bastante dela aqui, tá ligado? Tipo, a presença dela é bem marcante quando ela entra, mesmo ela não estando trajada de Mulher Gato. Tem algumas referências sutis, tipo o laço, o jeito que o gorro forma as orelhinhas, o jeito como ela pula, como
como ela salta, que é muito parecido com o Felino. Pra mim também é a melhor adaptação de Mulher Gato que eu já vi, sem ser, tipo, na mídia do cinema, sabe? Sem ser em livro ou em games, assim. Comparado à do Tim Burton e a do Nolan, ela realmente é a Mulher Gato, sabe? Parece que ela foi tirada exatamente do Batman 1. E uma coisa que eu gostei muito, pela primeira vez no cinema, eu senti a química entre os dois. Porra, a tensão sexual ali tá clara. O Batman Dark Rises lá, que tem a Anna Hathaway, cara, não tem. Tipo, não tem tensão sexual entre Christian Bale e a Anna Hathaway. Não tem. Tensão sexual, tensão de química mesmo, sabe? Não existe. E nesse filme ela é tão grande, ela é tão presente desde o primeiro minuto em que os dois se olham lá na boate do Pinguim. Quem não lê quadrinhos sempre ouve, tipo, quando deu aquela polêmica que o Batman pediu a Mulher Gato em casamento. Que deu nos quadrinhos há uns anos atrás, aí gerou toda uma polêmica. Sabe? Qualquer coisa na internet era polêmica. Cara, é que é a primeira vez que eu vi no cinema, beleza, esse relacionamento existe. Funciona, pode funcionar. Sim, mas tem que funcionar, cara. É E o tem melhor que ser daquela pacote do forma, né? Batman. Sim. E tem que ser dessa forma, dualidade, tipo, aquela coisa, tipo, quero, mas é errado, a gente não se combina em algumas coisas, a gente não concorda em muitas coisas, mas a tensão sexual existe, sabe? Aquele quanto mais perigoso, melhor, né? Quanto mais Porra, proibido. É o não te suporto, mas não te largo, tá? Pois é. E ela chamando ele a todo momento de vingança, né? Tipo, Zoando a cara dele, né? É, cara, Tá tipo, incrível, cara. porque ela quer mostrar que... Porque ele tenta, às vezes, pagar um pouco de eu que tô do lado certo, tá ligado? E ela tenta falar, cara, entenda uma coisa, nós estamos no mesmo barco, tá ligado? Você é tão errado quanto eu. Só que a gente tem motivações diferentes, sabe? É isso que é legal. E ele toda hora pensando o pior dela. Ela até fala isso às Pois vezes, é. né? Tipo, sempre pensa o pior das pessoas, sabe? Tipo, como a relação dela lá com o Falcone. Ele já pensa o pior. Tu se envolveu com ele, que tu quer, sei o quê. Pensando o pior do pior do pior dos cenários. E às vezes não é isso, tá ligado? Às vezes existe o bem das pessoas. Sim. O Matt Reeves, ele conseguiu fazer construção de personagem, construção de relação entre os personagens de uma forma maestral nesse filme, cara. Eu sempre falo isso, cara. Se coloca o Matt Reeves dirigindo o personagem e o Snyder dirigindo cena de ação, a gente ia ter filmes de heróis perfeitos. Não, discordo. Eu não sou hater do Snyder, mas eu vou parecer hater do Não, mas eu Snyder. sou hater, pode deixar. Se você não quiser ser, eu sou. Ah lá, começou. Cara, é que eu valorizo a visão. Tipo, pra mim o Snyder, ele tá na mesma prateleira do Tim Burton, tá ligado? Tem quem odeia, quem não gosta do estilo dele, tem quem acha que é brega, tem quem acha que é ultrapassado. E eu não acho isso, sabe? Eu valorizo o estilo dele, eu acho que ele tem tomadas muito inspiradas. Eu acho que o filme, o Batman vs Superman lá, que tem que ser citado pra todo sempre, né? A maldição desse filme é ele ser citado pra todo sempre. Pra sempre lembrado. Existem cenas bonitas lá, tá ligado? Eu acho que tem um valor de produção naquele filme. Porém, contudo, todavia, eu tenho que elogiar aqui Greg Fraser, que eu achei aqui no IMDb, cinematógrafo desse filme, que ele deu aulas. Ele deu aula. Todo mundo senta, diz presente que estamos em aula hoje, porque o cara, ele deu aula de cinematografia e ele surrou com pau mole o Snyder no quesito fazer um filme sombrio. Sim, eu ia falar isso, cara. Eu gosto do Batman vs Superman, da versão estendida, na versão do cinema eu acho meio merda, mas eu gosto da versão estendida, eu gostei muito do Snyder Cut, mas esse filme do Batman me faz gostar um pouco menos do Batman vs Superman, sabe? Eu não sei explicar, mas, tipo, eu gostava um pouco mais do Batman vs Superman antes de ver o The Batman. É que parece que o cara, cinematógrafo do Snyder, foi lá, gravou, normal, como se gravaria qualquer filme, e aí o Snyder vai lá e pesa a mão no tratamento de cor e pesa a mão na pós-produção pra tentar deixar o mais dark, mais sombrio possível, e fica evidente aquele CGI tosco. Porque o Snyder, pra mim, parece o pré-adolescente chegando, tentando falar com os adultos pra se enturmar. Aí, querendo parecer, sabe? Aí é o contrário, né, cara? Porque normalmente essa parte do adolescente, ele tá tentando ser aquele emo, né, que odeia tudo. Mas o emo que odeia tudo é o Batman atual. E funciona, tá ligado? Entendeu, Cara, pô? o Batman do Snyder é o Batman emo que é revoltado com a vida. O Batman do Matt Reeves é o Batman que é triste porque tem que pagar boleto. É essa a diferença entre os Não, dois. o Batman não tem que Não, pagar eu boleto. acho que é- boleto ele é a é- menor preocupação dele. Ele é aquele adulto que é triste porque tem que pagar boleto, entendeu? É que o tom sombrio do Snyder é artificial. Aqui parece que a direção de fotografia, o design de produção, tudo é montado, tudo é esquematizado, tudo é pré-moldado e
pré-preparado, olha só o Batman com preparo aí, e fica muito mais natural as cenas, os closes, a composição de luz, como o vermelho invade a tela pra tirar um pouco daquele tom cinza, como a chuva interage, como o próprio Túlio falou, a chuva faz parte da fotografia desse filme. O sol, quando o sol aparece, o sol faz parte da fotografia desse filme. As luzes de neon, que eu não citei, mas tem muito neon nesse filme também, as luzes de neon compõem a fotografia desse filme. Tudo conversa e converge pra esse tom mais melancólico, mais gótico, que é o que Gotham sempre pede, e é extremamente natural aqui. É realmente um Batman sombrio, verídico, não é fantasioso igual o Tim Burton fazia lá, lúdico, fantasioso não, lúdico, igual o Tim Burton fazia, só que também não é extremamente artificial igual o Snyder fez, é mais verossímil. Foi algo muito parecido com o que foi feito na série Gotham. Chegaram a assistir essa série ou... Esse eu pulei, velho. Só vi a primeira temporada, vi pra onde não ia e... Aquela série, ela fala muito sobre a cidade, sobre os personagens. Quero, inclusive, dar os parabéns pro Colin Farrell, que é o cara que fez o Cobblepot no filme agora, né? E ele ficou muito parecido com o que o Robin Lord Taylor fez com o Pinguim na própria série. A personalidade entre os dois conversaram demais mesmo. Claro, é uma personalidade que o próprio Pinguim tem desde as HQs, mas foi muito bem interpretado. Muito. Eu tirei o chapéu pra ele. O Colin Farrell destruiu mesmo. Na verdade, todo mundo destruiu nesse filme, cara. Não tem uma pessoa que atuou mal, assim. Mas eu não sabia que ele estava no filme, porque, tipo, eu não sei se tava lá lixado no IMDb, mas, cara, quando eu vi o Tutu ali, puta que pariu, cara. E quando eu vi ele e eu descobri qual personagem que ele tava fazendo, eu falei, caralho, puta que pariu, Jesus! Toda entrevista que ele dá, ele sempre exalta a equipe de maquiagem, tá ligado? Tipo, ele sempre fala... O Colin Farrell, né? Isso, o Colin Farrell. Eu li o roteiro, me apaixonei pelo roteiro, e eu imaginei algo na minha cabeça, e a primeira vez que eu fui pra gravar, e a equipe de produção e maquiagem veio e fez todo o trabalho, eu me senti realizado, porque exatamente o que eu tinha imaginado era o que eu tava vendo no espelho. Ficou mais perfeito até do que eu pensava. Então, toda vez que ele vai, que alguém elogia, né, a atuação dele, ele sempre cita e sempre elogia o pessoal da maquiagem também. É bem legal disso, da parte dele. E foi tão bem que vai ganhar uma série solo, né, cara? O Matt Reeves vai fazer a solo do Pinguim pra HBO Max. Do Pinguim e do Asilo Arkham. Cara, e citando a parte mais fraca dos parceiros do Batman, que é o Alfred, tá ligado? O Alfred ficou meio pagadão nesse filme, não sei se vocês sentiram. Eu senti um pouco, cara, porque o Andy Serkis é um ator tão bom e ele não teve tempo de tela, cara. Não deu tempo dele, sabe? Tá no filme. Tipo assim, a participação dele é importante, o que acontece com ele é importante pro desenvolvimento do Batman, né, no filme, mas eu gostaria de ter visto, tipo, sei lá, 10 minutos a mais dele atuando, que eu gosto muito dele. Eu sinto, assim, eu não falar do final, mas eu sinto que já estavam pensando ou numa continuação ou realmente na série, sabe? Porque deixa muito a entender ali que será uma figura... imprescindível aí nesse universo ainda. Ah, mas a continuação vai ter eles exploram um pouco do Alfred, eles falam que ele fala, não, isso me lembra os tempos do MI6, ele ajuda o Batman lá nos códigos e tal, ele fica fazendo como se fosse palavrinha cruzada ali com caneta e papel. Tem uma construção, uma tensão emocional entre os dois, o negócio de, você não é meu pai e tal. Tem o êxtase, né, clímax dessa relação, desse subplot dentro, que é quando tem um atentado do Charada lá na Torre Wayne, que quase mata o Alfred. E aí que tem a virada no plot do Batman, que ele fala que eu nunca pensei que eu fosse sentir esse medo de novo, o medo de perder alguém que é importante pra mim. Porque isso é algo bem legal nesse filme, tipo, porque o Batman ele não tem medo de morrer, ele não se importa se ele morrer, ele só se importa com a missão. E aí quando o Charada vai lá e vira esse ponto e quase mata o Alfred, que ele percebe que ele ainda não superou, sabe? O trauma ainda tá lá, vívido. E ele sentiu isso na pele como ele tinha sentido quando ele tinha 10 anos. Nada mudou. Ele tava dentro do Batmóvel, que a gente nem citou, mas vai falar depois. Tava com a armadura completa, era o Batman que destrói a cara dos bandidos. E ele tava na pele daquele garotinho de 10 anos que viu os pais morrer de novo. Nada mudou. E isso que eu acho muito foda no roteiro e é utilizado com o personagem do Alfred. Porém, mesmo assim, eu senti ele... É um artifício de roteiro legal, só que comparado, por exemplo, a presença do Gordon e da Selina, eu achei a mais fraca dos três, sabe? The hell are you supposed to be? I'm vengeance.
Então, mudando um pouco a moeda agora pros vilões, porque o Batman, ele, junto com o Homem-Aranha, na minha opinião, são os donos das maiores galerias de vilões dos quadrinhos. E aqui a gente viu alguns, tá ligado? A gente não viu só o Charada. A gente viu o Pinguim, foi mencionado várias vezes o Maroni. Falcone tá aí também. Falcone, exatamente, faz uma participação bem forte no filme, inclusive. E eu acho que tudo isso, ele... Claro que a gente pode falar individualmente cada um, mas eu acho que, tirando o Charada, o Pinguim, a máfia de Gotham, compõe pra Gotham. Como eu tinha comentado lá no começo do programa, que essa Gotham cheia de personalidade é algo que nos filmes do Nolan não tem. Tu não sente que a máfia domina a cidade, tá ligado? Tu sente que é uma cidade normal, que os policiais funcionam, tem alguns corruptos, alguns não. A máfia nunca foi mostrada, né, de forma plena. É, aqui não, aqui tipo, tu sente que, cara, a cidade tá no controle desses caras. Não tem, tipo, o Gordon é exceção. O Batman, ele tá ali pra tentar fazer uma diferença, só que o problema é muito maior do que só os vagabundos que roubam o carro e batem pessoas na rua. Então, isso é algo que eu gostei bastante, assim, da parte vilanesca, vamos dizer assim, né, da parte antagonista ao Batman nesse filme, que é estabelecer que, cara, Gotham vai dar um trabalho. A máfia tá dentro das instituições de Gotham, sabe? Cara, é que nem eles falam, o prefeito da cidade era o Falcone nos últimos 20 anos, o resto era tudo marionete. Não, e o galera se elegeram pra terceiro mandato. Mano, você tem ideia? Você tem ideia de como é a situação da política lá, cara. Você acha que a gente tá complicado, mas porra, Gotham tá de parabéns, viu, mano? Pau a pau com o Brasil. E é tudo muito, tipo, existe aquela ponta de esperança no começo do filme. Ah, não, porque o Batman, ele tá fazendo diferença. Porque, tipo, pô, foi o maior carregamento de drogas foi derrubado, o Maroni tá na prisão, tem o fundo da família Wayne que vai tá sendo usado pra tentar consertar a cidade. Beleza, os índices de crime estão aumentando, mas o Batman é apenas o segundo ano, as coisas ainda estão se engatinhando, mas a princípio as coisas estão indo pro caminho certo. E aí quando tu tem a quebra, que tipo, foi tudo uma farsa, que todo o lance da captura daquele carregamento de drogas foi forjado, que o fundo de investimento Wayne, ele desde que o Thomas Wayne morreu, ele tem sido usado pra lavagem de dinheiro em massa, que o Falcone, ele tem o prefeito, o promotor, a maioria dos delegados, o comissário, ele tem tudo na mão dele, que tu percebe, porra, não, o Batman tá ali de enfeite, ele tá ali só pra botar alguns no hospital. Não tá fazendo nada. É que não tem o que fazer, né, cara? Quando chega nessa situação, ele vai fazer o quê? O que dá pra fazer? Tá, mas falando um pouco dos vilões, antes de chegar no vilão principal do filme, a gente tem que citar, a gente falou sobre ele várias vezes aqui, que é o Pinguim, que eu achei muito legal, eu achei aquela figura meio ambígua, claro que ele é um dos vilões do Batman, todo mundo sabe que ele é o Pinguim, mas eu achei bem legal o jeito como isso foi explorado, tá ligado? É uma das fontes do Batman, ele foi lá pra perguntar pro cara, me lembrou muito que o Jonas citou, os jogos do Arkham mesmo, que volta e meia tu... Como Batman na franquia Arkham, a partir do City, tu vai lá e confronta o Pinguim pra ter informação de um outro cara, tá ligado? Isso várias vezes aconteceu nos jogos, várias vezes aconteceu nos quadrinhos, várias vezes aconteceu nas animações. E acho que primeira vez que isso acontece em live action. E é bem interessante ver porque é uma das coisas, tipo, o Batman, ele, beleza, ele pode ir lá, surrar o Pinguim, botar o Pinguim em coma e vai resolver o quê? Não tem provas pra prender o cara, ele não mata, ele não é o justiceiro, porque o justiceiro resolve isso fácil, né? Ele não é o justiceiro pra ir lá e matar o cara. E isso é algo que existe nos quadrinhos. O Batman, ele tem que saber lidar com isso. Ele tem que saber manejar esse submundo. Não ser inimigo mortal e todo mundo e todos que aparecem. Porque aí ele não conseguiria nem andar na rua, tá ligado? Os caras iam ficar atacando ele o tempo todo. E o legal do Batman, desse Batman, né, não matar, é que você garante que vai poder utilizar os vilões em filmes futuros. Tipo Charada. Eu não acredito que vai ser a última vez que a gente vai ver o Charada desse Batman, sabe? Porque o Matt Reeves já falou que o filme vai ser uma trilogia. Com certeza ele vai aparecer de novo, principalmente depois daquela cena no Asilo Arkham dele, sabe? Então... Não, e ele tem um passado, né, querendo ou não, com o próprio Bruce, né, cara? Isso aí também vai ser muito explorado ainda no futuro. Uma parada meio Batman Rush, né? Acho muito massa. O Falcone, quem é que tinha falado que não gostou muito do ator? Eu não curti porque eu conheço os papéis dele. Claro, não são ruins, mas é que eu vejo ele muito pegando papéis de comédia do que pegando um papel mais sério pra um vilão assim grande como o Falcone, sabe? Importante pra trama toda. Ele não atuou mal,
mas eu acho que existiam outras possibilidades que poderiam implementar um pouco mais o papel. Porque tu olha pro John Turturro e pensa assim, porra, esse é o cara que fez todos os filmes do Adam Sandler, tá ligado? Porra, não, cara, aí não. Eu olho pro John Turturro e eu já lembro um dos melhores filmes do Irmão Coen da vida, mano. Eu não consigo olhar pra ele e não ver o Grande Lebowski, cara, sério. Eu olho pra ele e vejo o Jesus jogando no lixo, cara. Eu olho pro John Turturro e penso assim, porra, é o cara do Zohan, mano. Ô, louco, o cara fez Transformers, mano. Não, assim... Estamos indo de mal a pior aqui. O John Turturro, cara, ele delírios de Hollywood, Grande Lebowski que tu vai lembrar de Zohan, pô, aí... Pô, ele foi responsável pela piada de saco do filme do Transformers, tá louco? Eu gostei do casting, tipo, o casting no que a gente, pra quem não sabe, o casting é o ato de escalar atores. Então, tipo, o que o Jonas tá dizendo é que ele não tá criticando o ator pelo que o ator fez, mas sim o casting dele, que ele acha que outro ator poderia ser melhor no papel, no sentido de encaixar melhor no personagem. De Niro. Eu não vou mentir, tipo, eu não esperava, eu gosto... Bota o poderoso Coppola no negócio. Porque eu já gosto demais do John Turturro, sabe? Eu gosto demais do Grande Lebowski, de Barton Fink, tá ligado? Eu gosto muito mesmo, cara. Eu gosto muito. É tipo, aquele... E aí, meu irmão, cadê você? Essas paradas, eu gosto demais dele porque eu sinto que ele tem uma veia um pouco... Ele é voltado... Ele também tem muito do humor, mas é aquele humor dos irmãos Coen, tá? Sabe? E os irmãos Coen, eles sabem fazer exatamente esse tipo de personagem que é o Falcone, cara. E quando ele assumiu o papel ali, eu falei, caralho, é isso. Tá perfeito, sabe? Pra mim, assim, eu não consegui ver coisa melhor do que aquilo ali, cara. Pra mim, eu gostei demais da atuação dele. Eu acho que eu destaco até mais ele do que outros personagens, inclusive. É que eu gosto dele no papel do Falcone porque ele dá um contraste. Porque, por exemplo, enquanto o Pinguim é o Colin Farrell, que mesmo com a maquiagem, sabe? O Pinguim é imponente, é grande, é largo. Então, ele marca a presença quando ele chega. E ele, tipo, uma das melhores piadas do filme é ele preso lá nas docas quando os caras vão embora e deixa ele preso lá. Uma aula de espanhol no Batman e no Gordon. Porra! Não, e eu sinto que o fato exatamente disso aí, do Falcone ser um cara mais, tipo, você não imagina ele ser... Tu não compra ele como o chefe da máfia. Exatamente, mas depois você passa a ter medo. É uma espécie de, sei lá, de Gus do Breaking Bad, sabe? Que só depois de você conhecer o personagem é que você... não, discordo. Cara, eu não consigo ver, eu vejo muito ali. O Giancarlo Esposito, ele tem presença. Nossa, cara. O John Turturro pra mim tá assim, eu confesso que eu prefiro o John Turturro mais do que qualquer... do Juan Carlos, tranquilo, pra mim. Eu não vou mentir, cara. Por mais que o Juan Carlos, ele dê aquela presença, mas ele é aquela presença que você vai ter o medo e o medo, sabe? Eu gosto pra caralho. Mas o Turturro, eu vejo ainda esse alívio, sabe? Eu ainda vejo o alívio do irmão Coen ali na veia dele pra sempre. Então, por mim, ele funciona tranquilamente ali como aquele cara que vai ter a dualidade entre você ter muito medo de falar com ele, mas você ainda ter o acesso, sabe? Você tem acesso a ele, como a Celina tem, sabe? E você vê o medo ali na Celina, sabe? O receio a todo momento, quando ela vai se encontrar com ele ali. Ele tem prazer em matar a galera sufocada, né, meu? O cara é completamente maluco. Eu gosto muito da cena como ele... Tipo, uma cena que revela muito do Falcone nesse filme é a cena do funeral do prefeito. Quando o Bruce chega lá e, tipo, a leveza, aquele... olha aí o príncipe de Gotham. Aí eu me lembro de você criança, quando seu pai me ajudou lá no negócio e tal. Isso eu acho que revela muito, porque uma coisa é tu ser o chefão lá no submundo, sentado no teu trono, tá ligado? Outra coisa é tu tá na rua, exposto, e mesmo assim tu manter a persona. Eu acho muito legal, eu gosto muito dessas histórias de máfia, Poderoso Chefão não tá aí pra mentir. Trazer isso pra dentro de Gotham, que é sabe, é perfeita pra isso, sabe? Eu não consigo pensar em nenhum outro cenário moderno em que a máfia faça tanto sentido quanto em Gotham. Porque a maioria dos filmes de máfia que a gente vê, máfia italiana, máfia irlandesa, sabe? É aqueles filmes antigos, de época, 1800 ou anos 30. Tempos modernos, o melhor ambiente, na minha opinião, dentro da ficção, pra ser explorado máfia e que pode ser explorado é em Gotham City. Será que o Scorsese gostou desse filme do Batman? Ih, rapaz. Ou ele falou mal também? O Scorsese trabalha com o Warner. Ele é idoso, né? Ele é idoso também. Não dá pra levar muito a sério. Ele é idoso. Tipo... Ele tá quase aposentado, mano. Ele fala o que pensa, mano. Ele tá na idade do Me Processa já, né, cara? Tá nem... Cara, é o Silvio Santos, cara. O Silvio Santos pode falar a atrocidade que ele quiser. Foda-se, tá ligado? É o idoso.
Você viu? Alguém fala uma merda, fala uma merda no Twitter. Tá maluco, seu filho da puta? Silvio Santos fala a mesma merda. O Silvio Santos fala em horário nobre, né? Pois é, pô. É idoso. Mas, cara, passando assim pela galeria paralela, vamos dizer assim, vamos falar do principal, né? O antagonista desse filme, o vilão da história, o motivador de todo o plot, que é o Charada. Cara, é que é difícil falar do Charada, porque quem não conhece quadrinhos ou jogou os jogos, a referência do Charada é muito ruim, cara. Com todo respeito ao Jim Carrey. Isso que eu ia perguntar, qual dos dois charadas vocês preferem? O do Jim Carrey ou o do Paul Dano? Pelo amor de Deus, ainda né? pergunta. Ok. Perguntando é pra ser democrático, tô perguntando a opinião dos colegas, entendeu? Pra julgar, realmente. Cara, é injusta. Eu acho... Tipo, coitado, mano. Coitado assim do Jim Carrey. Coitado do Jim Dentre os dois, eu ainda prefiro o Charada da série Gotham, mano. Dentre os dois, o Charada da série Gotham. Então, cara, esse Charada ele foi muito interessante porque ele, ao mesmo tempo que ele é extremamente inteligente, extremamente meticuloso e sabe usar muito bem as informações que ele tem, tem muita informação pra fazer o que ele faz. Até posso dizer que é um furinho de roteiro, né? Ele tem informação demais. Ele é muito emocional, sabe? Quando ele mata os caras, ele ruge, ele grita, ele respira alto assim e fica ofegante. Então é uma mistura de alguém metódico com alguém totalmente descompassado emocionalmente. E com razões, né? O Charada é isso, cara. O Charada, ele surta, tipo, o Batman derrota ele resolvendo a charada nos quadrinhos. E ele surta porque o Batman é mais inteligente que ele. Então eu acho que tá bem dentro da essência do personagem mesmo, essa paixão dele, sabe? Pra mim, a cena do interrogatório em Arkham, pra mim, ela se compara muito à cena do interrogatório do Joker, porém com a diferença que aqui explora muito mais o Bruce. Porque o discurso do Charada, dele lá, do órfão, sabe? Tipo, ele toca na cara do Bruce. Cara, tu não sabe o que é ser órfão. Beleza, tu perdeu teus pais, morreram na tua frente. Ah, porra, tu cresceu numa torre, bilionário, não passou necessidade, tinha tudo na mão. Tudo que tu queria, tudo que tu podia imaginar tava à tua disposição. E tu se considera órfão. A mídia te chama de órfão, só olham pra ti. Órfão é eu que tive que ir lá dormir num quarto com 30 outras pessoas, com os ratos roendo meus dedos, que todo inverno o número de órfãos diminuía porque os bebês morriam no frio, porque não tinha calefação, não tinha investimento, ninguém se importava. O Charada, ele não é só um plot device no sentido de ser o problema a ser resolvido, com todas as redundâncias que existem nessa frase. Ele é algo que move a trama no sentido da própria jornada do Batman. Ele é um confronto direto ao ideal do que o Batman pensa sobre ele, do que o Bruce pensa sobre ele. Do modo como o Bruce, ele vê o Batman até, porque a gente pode comentar mais pro final do programa, a visão que o Bruce tem sobre o Batman muda do começo pro final do filme e tem muito da mão do Charada aí, do que o Charada faz, do que o Charada provoca nas falas, nos atos, na forma como ele mexe com a mexe e remexe, né? Hoje em dia tá muito usando aquela expressão, né? O Charada, ele alugou um condomínio de 30 casas na cabeça do Batman. Não tem como. Porque, assim, ele aluga, mas a gente entende todo o momento, né? Toda a situação, cara. Eu acho que não sei pra vocês, mas um momento em que eu já estava meio que achando que ia seguir para esse ponto, mas até o momento em que o Bruce Wayne percebe realmente que, cara, a família dele também, assim como a maioria, todas as pessoas poderosas de Gotham também eram corruptas, sabe? Só que o pior de tudo, cara, é quando, até pra mim, né, porque eu sabia que existia alguma relação, né, enquanto aquele fundo de investimento, né, que fala no filme que o Thomas Wayne tava preparando, que era de 1 bilhão, né, cara, se eu não me engano, e quando ele morre, todo mundo de Gotham quer pegar esse dinheiro, sabe? Porque ia ficar todo ano tendo aquele 1 bilhãozinho lá na conta pra ajudar, tal, sabe? Aquela morde-a-sopra de... A reforma pública, orfanato, né, que até o Charada fala, né, que era pra ter uma grana investida no orfanato, só que depois que o Wayne morreu, e aí? Fica aquela coisa, né? Todo mundo quer botar a mão, tem como. E falando um pouco sobre os pais do Batman, eu gosto muito, tem um ponto assim, eu não vou me alongar muito nisso, mas tem um ponto que eu acho bem legal, é que o filme, ele deixa a incerteza, porque
são várias versões que a gente ouve. A gente tem a versão de que pode ter sido o Maroni, que foi matar o Thomas Wayne, porque ele tinha medo que o Falcone ia ter o Thomas Wayne como aliado e que ia acabar tirando o posto dele como chefe da máfia. A gente tem a visão que o próprio Alfred fala. O Alfred fala duas visões, na verdade. Uma que ele fala que ele acha que pode ter sido o Falcone, porque o Thomas Wayne ele não queria que matasse o repórter lá. Ele queria que desse uma de Batman só, né? Desse o susto. E aí ele disse que ia contar tudo pra polícia, não sei o que. Aí o Falcone foi lá e matou. Ou como o próprio Alfred disse, tipo, ele não tem a certeza. Porque pode ser que seja tudo isso, pode ser que seja só um vagabundo no meio da noite que viu os caras dando sopa no beco e matou. E eu acho legal que fica sem certeza. Porque uma coisa que eu nunca gostei, isso é opinião pessoal minha, tá? Nunca gostei quando o assassino dos pais do Batman é estabelecido. Eu nunca gosto disso. Porque eu acho que termina o elo pessoal, sabe? Falando do íntimo do personagem. Eu acho que o fato dos assassinos do pai do Bruce nunca terem de fato Claro que teve vários representantes, vamos dizer assim, ao longo dos anos nos quadrinhos. Mas eu gosto quando tem a incerteza pelo fato de que pra sempre o Bruce vai ter a incerteza de, cara, pode ser esse cara que eu capturei, pode ser o cara ainda pode estar na rua, o cara pode matar outras pessoas. Eu acho que quando estabelece e resolve, eu acho que perde um pouco desse peso emocional. E porque também, na minha opinião, o maior vilão do Batman não é o Coringa, e sim é a própria cidade, é Gotham. E quando você estabelece um motivo dos pais do Bruce terem sido assassinados, pode ser como o Falcone, ou o Maroni, ou o fato do Thomas ser corrupto, ou algo do tipo, e não como se fosse só uma casualidade da cidade, né? Você tira o fato de que o Batman, ele é, assim como o Charada nesse filme, só mais uma vítima de Gotham City, entendeu? Que, por exemplo, o Charada é uma puta vítima de Gotham, por isso ele faz o que fez. E o Batman é a principal vítima de Gotham. Por isso que ele se torna o Batman, pra lutar não só contra o crime, mas pra lutar contra a própria Gotham City, pra salvar essa Gotham que tá em decadência e pra impedir que outras pessoas se tornem vítimas de Gotham também. Então, quando você dá uma motivação pra morte dos pais do Batman, você tira todo esse peso que a cidade tem como um personagem, não só no filme, mas como nos quadrinhos ou nos jogos, ou onde quer que seja que ela é. Porque é um dos personagens mais importantes do Batman, além dele próprio. Cara, falando então finalmente, vamos pro final do filme. O que acharam da sequência final? O negócio da inundar a Gotham, o negócio no ginásio, o atentado com os outros charadas lá, os seguidores do charada. Quadrinho puro, cara. Eu achei maravilhoso, porque pra mim é onde o filme deixou de ser um filme policial, de investigação, e virou um filme de quadrinho. Que é quando ele se entrega à galhofa, e eu acho isso maravilhoso, quando um filme de super-herói se entrega à galhofa, mesmo que fazendo de forma séria, como o Matt Reeves conseguiu fazer. Então eu achei aquela cena final toda do Batman lutando contra os seguidores do Charada, e a cidade sendo inundada, e o Batman entendendo realmente o que ele é, que não é um ser de vingança, ele não é um cara que vai sair à noite pra punir as pessoas, mas sim pra salvar as pessoas. E ele realmente encontra um significado pra tudo aquilo que ele tá fazendo. Eu achei isso do caralho, cara. Maravilhoso. Puta, pulei na cadeira de cinema. Vocês viram aquela cena lá que o maluco tinha vários seguidores, mano? Cara, que cena insana, velho. Mas é um ponto legal esse que você tocou, porque mostra a facilidade que o Matt Reeves teve de trazer todo o discurso do filme para os momentos atuais. O que a gente tem de maluco falando bosta na internet e incitando uma multidão de seguidores é muito real, cara. Tipo, ele não tá pedindo para ninguém pegar em armas e matar o prefeito, mas ele podia estar falando para as pessoas não tomarem vacina, por exemplo. É verdade. Mas sei lá, cara, esse negócio de era digital nos quadrinhos, eu acho que é algo que ainda não tá sendo bem trabalhado, tá ligado? Cara, eu duvido que se o Batman existisse na vida real, em 2 toques não ia ter um subreddit falando que ele é o Bruce Wayne. Eu duvido, cara. Eu duvido, é só ver o queixo, né? A internet é gigantesca. É o Twitter, né, cara? O Twitter descobre as coisas, não tem jeito. Eu duvido, cara, que eles iam comparar a foto do Bruce Wayne em público com alguma foto vazada do Batman, iam fazer o Photoshop lá pra encaixar o queixinho. Porra, você tá falando isso do Batman, agora imagina o Superman, cara. Em 2 dias iam sacar que ele é o Clark Kent. É estranho. A era digital ainda, eu acho que nos filmes da DC ainda tem que ser
tem que pensar bem como trabalha. Apesar de que eu gostei nesse filme, porque teve vários momentos, tipo, sempre que o Charada age publicamente, ele age em live. Óbvio que não tem marca, né? Mas é nitidamente uma live do Instagram. Sim. Cara, e falando do final lá que eu tinha comentado, eu gostei da simbologia de Gotham afundar, porque Gotham ela tá abaixo do nível do mar. Aí, quando o Charada ele expõe de forma figurativa e literal, ele mergulha Gotham nela mesma. Gotham se afunda pelas ações do Charada, seja na forma como ele revela os podres que são os alicerces daquela cidade, seja na forma prática que ele explode as proteções que contém a água do rio e mergulha literalmente Gotham embaixo d'água. Então eu acho muito pica essa não chega a ser uma auto-referência, né? Mas essa figura de linguagem que o Matt Reeves pôs no terceiro ato. Esse foi o momento que eu falei, puta que pariu, agora sim. Tipo, antes, esse foi o momento que eu falei assim, é um herói, sabe? Foi o momento que eu falei, caralho, no momento que ele pula ali daqueles andaimes ali puta que pariu, é lógico, né? Não tem como, né? É cinema e tal, deixar aquilo ali marcado pra sempre e tal, por mais que seja explícito, mas eu achei muito bonito, cara. Todo aquele momento em que ele tira um sinalizador, abre, vai e sai pra ajudar as outras pessoas. Eu falo, porra, é isso, cara. Querendo ou não, a gente tava falando muito sobre o Batman, esse Batman ser o Batman da década de 80 do Frank Miller e do Alan Moore. Mas no momento em que ele desce ali, pega o sinalizador e vai salvar as crianças, a prefeita e tudo mais, é aquele momento que fala, porra, isso aí é a era de ouro dos quadrinhos. É a década de 40, é a gente vendo um herói como, na verdadeira acepção da palavra de herói. A figura de linguagem, unindo ao que eu falei, porque o Batman, olha só a figura de linguagem, o Batman ele mergulha nessa Gotham que tá inundada e se torna o foco de luz para guiar as pessoas para fora dessa água. Muito interessante porque a própria cinematografia expõe isso naquele take de cima, que aparece o Batman com a luz vermelha na mão, sendo o guia que vai levar a população de Gotham pra dias melhores, que vai tirar Gotham dessa situação. Porque isso é tudo, cara. Isso é roteiro, isso é cinematografia, isso é linguagem de cinema, design de produção, tudo que a gente citou, tudo aliado ao propósito de transparecer essa mensagem. Porém, eu preciso falar que teve um detalhe, não é culpa do filme, tá? Não é culpa do filme. Lá vem. Mas que eu fiquei saindo do filme o tempo inteiro por causa desse detalhe. Todas as vezes que o Batman interagia, seja olhando ou seja lá no final com aquela criança, eu só pensava no Batman falando, venha Robin, vamos pra casa. Meu Deus, órfão, você quer ser o novo Robin? A gente tava finalizando, mas só pra constar, né? Que a gente nem falou muito mais, deixar claro aqui. Robinho, nunca critiquei, viu, cara? Robert Pattinson, parabéns. Puta que pariu, entregou bastante aí pra mim, cara. É verdade. Entregou vocês viram dublado ou vocês viram legendado? Eu vi legendado. Legendado. Eu fiquei com muito medo de assistir dublado por causa daquela questão, né? Ei, café da taverna, eu sou a vingança. Mano, eu vi a galera no Twitter reclamando que, tipo, nossa, mas a versão dublada do Robert Pattinson vai ser a mesma voz que ele teve em Crepúsculo. E eu fiquei pensando, brother, a legendada também. Não vai mudar muita coisa. Pois é, né? Eu não vi dublado, tá? Porque eu evito ver dublado, principalmente no cinema. Mas eu tinha confiança que o Wendell ia fazer um bom trabalho, porque eu já tinha visto algumas cenas dele naquele O Diabo de Cada Dia, que ele também dubla o Robert Pattinson naquele filme, e ficou bem legal. Cara, aí é que tá. Existe uma nuance muito grande entre esse filme e um filme do Batman. Como é que você vai colocar a voz do Batman, mesmo cara que faz o Bob Esponja, como exemplo, sabe? Eu não consigo entender isso. Tudo bem, se ele fosse ser só o Bruce Wayne, eu acho que daí beleza, aí talvez se encaixaria, mas o Batman com a voz do Wendell, eu não sei se casa, cara. É esse o meu grande medo por assistir dublado esse filme. Putz, agora eu fiquei curioso, cara. Agora eu quero ver como que ficou a dublagem. Só pra ver se eu vou falar mal. Vocês já viram Dragon Ball? Tem aquele negócio do Goku Black lá e tal? Não vi. A voz dele ficou a mesma coisa do Goku Black. A mesma coisa do Goku Black. Ficou mais ou menos assim. Entendi. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Cara, antes de ir pra pergunta final que eu quero fazer, citando alguns outros pontos que a gente conversando acabou não entrando. Mano, eu acho muito legal. Tipo, a gente falou um pouco daquela cena de início, né, no prólogo. Só que eu gosto muito também do
pós-prólogo, que é ele voltando pra caverna, escrevendo no diário, Cara, ele tá tão perdido nas noites no começo do filme que ele se confunde tanto que ele tem que gravar tudo e rever, porque ele tem que lembrar do que ele fez durante a noite, porque ele tá tão imerso nessa rotina de bater em vagabundo que ele se esquece do que ele fez, sabe? Tipo, eu falei que eu me identifiquei quando ele falou que é animal noturno, porque já teve momentos na minha vida que eu madrugava tanto que, tipo, às vezes eu acordava 4 horas da tarde, tipo, que dia é hoje? É dia de semana ou fim de semana? Compreendo, me identifico. Me identifico, só que eu não bato em vagabundo de noite, pô. Só isso que eu não faço. É aqueles aspectos que constroem personagem, tá ligado? Eu acho que isso constrói muito esse Batman, esse Bruce Sabe Wayne. uma coisa que eu gostei muito desse Batman, que eu não vi tanto nos outros? Foram os gadgets, tá ligado? Mais do que os gadgets, tá ligado? Tu vê na roupa dele que ele tá cheio de coisa na cintura. Preparado. Mano, tem uma cena que ele injeta uma pequena quantidade de veneno, que é pra ele mandar a adrenalina pra cima e cair na porrada, cara. Tipo, eu achei incrível isso. Isso aí é dos quadrinhos também, né? Mas se ele usa isso, ele meio que, tá ligado? Não se torna um Hulk da vida, mas ele meio que no resto que fica com... Além de dar uma adrenalina, né? Uma bagulho de adrenalina nele, ele também fica muito mais violento, como você deu pra ver naquela cena ali, que todo mundo ficou, inclusive, olhando pra ele, sabe? Porque Sim. o Batman, depois que o cara cai, né? Ele não fica ali. Às vezes só se for pra assustar outros caras, mas naquele momento ali, ele tomou a adrenalina, que é aquele líquido vermelho lá, e continuou batendo, cara, espancando assim. Mano, tipo, ele fica... É o efeito do veneno. Eu acho que isso expõe muito desse Batman no começo, assim. Não, mas o líquido existe. Mas o que eu tô falando é que, beleza, que o líquido ele pode aumentar isso, sabe? Deixar mais intenso, mas no começo do filme ele já é um pouco assim. Quando ele briga lá com os caras na rua, lá, os caras de cara pintada, na hora que ele vai eletrocutar o cara, ele dá um choquezão, tipo, olhando no olho do cara, sabe? Tipo, eu quero ver tu sofrer. Ele encosta e chega perto. Mas ele já faz também pra assustar a galera do lado, sabe? Tipo, ó, irmão, é isso aí que vai acontecer se você vir pra mim. Mas ele gostou. Ele Mas a gosta. expressão dele é, tipo, eu quero ver. Ele não tá só eletrocutando pra desmaiar o cara. Tipo, o Batman normalmente ele dá um chute, um soco e ele já vira pro lado pra ir pro próximo. Não, ali ele parou e teve um momento assim que ele ficou, quero ver. O cara apertou A e B ao mesmo tempo e deu a finalização do Arkham, tá ligado? E não tem como não citar um dos melhores momentos do filme. É que, gente, esse filme tem 3 horas, tá ligado? A gente ia ficar igual o filme do Snyder aqui, que a gente discutiu 3 horas também. Tem que citar o Batmóvel. Sim! Coisa Caralho. linda. Sim, precisamos falar sobre o Batmóvel. Que eu não comprei ele quando saiu as fotos, quando saiu... Até mesmo quando saiu o trailer, eu achei meio... Inclusive, ele tem uma leve referência aos filmes do Stephen King, né? Um Sim. Christine ali, né? E aí, no filme, cara, eu não sei se vocês viram, eu tive a oportunidade de ver em IMAX, cara, e quando ele vai aparecer, antes de ele entrar em tela, vem aquele som grave, faz a poltrona tremer, assim, que veio aquele grave lá do fundo e vem vindo pra frente, aí a câmera olha pro lado, e aí tu só vê a silhueta do carro. E aí ele vai acelerando, acende as luzes, começa a aparecer a parte de trás lá com a chama daquela turbina que ele improvisou. Mano, é muito, muito foda, sabe? Tipo, é aquilo que eu falei, é verossímil, tá ligado? Apesar do, por exemplo, o Batmóvel, o Bat-Tanque do Nolan ser mais realista, porque a gente, né, um Bat-Tanque, tá ligado? O tanque existe. Esse é mais verossímil que o Batman tenha feito na caverna, tá ligado? Com os equipamentos que ele conseguiu e do jeito que ele conseguiria fazer. E ele faz sentido no momento que esse filme é adaptado, porque esse filme ele pega muito a época do Dennis O'Neil, quando o Dennis O'Neil era roteirista do Batman, sabe, nos anos 70. E nesse período, o Batman teve 3 Batmóveis. Um era um Aston Martin, o outro era um carro normal vermelho, e o que ele passou mais tempo tendo era só um Corvette cinza. Ele não tinha mais nada além disso, era só um Corvette, tá ligado? Então eu achei que casou muito com o pretexto que o filme tava trazendo. E condiz muito com a personalidade do Bruce nesse filme, porque tu vê que é um mundo moderno, é 2021, só que o Bruce, ele tá sempre com coisas antigas, sabe? Tipo, o carro dele é antigo, tipo, quando aquela cena do funeral exemplifica bem. Tu vê um monte de carrão, eu não tô dizendo que são as marcas que aparecem, né? É tipo um BMW, Ferrari, Porsche da vida chegando, e aí ele chega de repente com um carro todo antigão, clássico, redondão, baixinho. Corvette. Exatamente. Mas que dá medo, essa parada, né? Ele dá medo, querendo ou não, né? Não, eu tô falando do carro real, o carro de Bruce Wayne. Sim. Mas é caro pra cacete aquele Corvette. Sim, com certeza. Mas tu vê que isso expõe a personalidade do Bruce Wayne. Que ele é muito ligado às coisas Ele mais é antigas vintage, né? nesse filme. Ele é... Vintage.
Hipster. Mas, cara, o Jonas falou que estou King. Mas, cara, eu vejo esse Batmóvel com uma influência muito grande de George Miller, velho. Mad Max, né? Mad Max, cara. O pessoal já citou na internet da vida, mas, tipo, parafraseando, a cena do Batmóvel aparecendo é igual a cena que aparece o Max no primeiro filme. Os criminosos lá estão fugindo na estrada, e aí tá vindo o carro do Max, eles olham pelo retrovisor e começam a chorar. Já era. Já Só faltou o olho esbugalhado. Não, Digo mais. O pinguim fica, né? Ah, agora sim. Caralho, que porra é essa ainda, irmão? Tu não acaba? Eu Tu digo não acaba mais. cara. Esse Batmóvel é digno de Toretto. Velozes e Furiosos representado nesse filme do Batman, cara. Principalmente quando ele salta no fogo. Porque só o Toretto consegue andar pelo fogo e não se queimar. Family. Bate família, pô. É. Tá tudo ali. Eu citei King até porque a cena foi muito parecida com Christine, e se eu não me engano, se lá na parte dos créditos, eles mencionaram o Stephen King em alguma parte dos créditos, se eu não me engano foi nos agradecimentos especiais ou algo acima, que o nome dele tá lá também. Eu acho que eu reparei também. Tem muita inspiração, né? De muitas coisas. Se a gente for ficar... É muita coisa mesmo, cara. Tipo, o que esse filme pega de muitos locais e mesmo que de forma sutil, ele entrega muita coisa. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O que vocês acharam do Matt Reeves lançar o Coringa já de cara, assim, pra gente? Sem avisar. Ele existe, Faz, tá há eu 2 confesso anos que- já. Eu fiquei tipo, ok, beleza. Eu esperava outro ator pro papel. Realmente eu não esperava que fosse ele. Eu tinha comentado com a minha mulher que eles fazem tantos papéis de Coringa no cinema, tipo, em um curto período de tempo, que chega a incomodar quando tu começa a ver um Coringa novo, sabe? Eu me incomodei, pelo menos. Mano, eu pensei a mesma coisa, tipo, eu pensei, nossa, eles vão fazer outro, mas aí depois eu refleti um pouco que, tipo, o Batman, ele tem que enfrentar o Coringa em algum momento, sabe? É uma trilogia nova, ele tem que enfrentar o Coringa. Mas aí ia trazer, tipo, o Jared Leto de novo, então, sei lá. Não. E o do Joaquin Phoenix não encaixa nesse Não universo. encaixa. Tirando o filme do Joker, eu sempre me incomodo com o Coringa quando ele surge antes do Batman. Porque pra mim, o Coringa, ele é a resposta ao Batman, tá ligado? O Joker, eu até já falei sobre esse filme do Joker num programa há muito tempo atrás. Eu acho que é outra lógica aquele Coringa, mas dentro desse universo, assim, tradicional do Batman, vamos dizer assim, eu não gosto quando o Coringa surge antes do Batman. Então, se esse fosse um filme de origem, o Batman recém começando, e aí no final já aparecesse o Coringa preso no Arkham, eu acharia uma merda. Mas como já tá um Batman há 2 anos, já tem muitas histórias que a gente não ouviu, tipo, que a gente comentou, por exemplo, tipo, o Gordon e o Batman se confiam plenamente. Tipo, é literalmente confiar a vida, então eles têm história, tá ligado? Então, existem coisas que esse Batman passou que a gente não viu ainda, e por isso que eu acho que faz sentido já ter o Coringa, e o Coringa já tá preso no Arkham. O filme, ele é assim... Ele é 100% ano 1 do Frank Miller, só apesar de estar no ano 2. E sobre essa coisa aí, né, porque o Gordon ainda não é comissário, tudo mais. Tá também, o Gordon, diga-se de passagem, no ano 1, ele também tá começando a carreira ainda. E meio que por isso que ele, assim como o Batman, né, juntos. E o que acontece? Eu indico bastante aqui pra vocês assistir, quem não assistiu, né, tem a animação Batman ano 1. A adaptação é quase que quadro a quadro do quadrinho, sabe, assim. É tudo muito bom pra você assistir. Caso você tenha lido o quadrinho, ou caso você não leu o quadrinho, você assiste a animação, no caso, é 1 hora e 15 minutos, alguma coisa assim, essas adaptações da DC. Atrapalhar o discurso. Eu tava pesquisando aqui se vocês chegaram a ver todos os créditos do filme. Ah, sim, foi. Cara, eu vi. Vocês viram que o Charada largou a interrogação dele e um link no final que aparece link. bem rapidinho, né? Aham. Eu ousei entrar no link agora, não sei se vocês tentaram entrar. Eu entrei e eu não passei da primeira charada. Eu tentei lá, falei, não vou. Já tô no que termo, o termo já me pega muito The tempo. hell are you supposed to be? I'm vengeance. Mas, pra terminar, esse filme ele foi tão bem sucedido, vamos dizer assim, todos os aspectos de expectativa, que eu tenho que fazer a pergunta porque essa pergunta ela tem que ser feita. É injusto, porque a gente tá comparando o primeiro filme com o segundo filme. A gente tá comparando um filme que acabou de lançar com um filme que já tem mais de 10 anos, acho que vai fazer 15 anos daqui a pouco. Que é, cara, The Batman vs The Dark Knight.
E aí? Eu vou, porque normalmente eu não sou uma pessoa muito saudosista e tal, não consigo ver. Eu gosto muito de Dark Knight, pra mim é talvez o melhor filme assim de herói e tal, tudo mais. Só que eu ainda vejo ele muito como policial e muito sobre o vilão, sabe? Então, eu acho que com o filme do Batman, eu confesso que eu me proponho a gostar mais desse, por gostar mais do fator Frank Miller, sabe? Eu gosto mais desse fator Frank Miller porque, cara, se você for parar pra ver, o Cavaleiro das Trevas, a palavra Cavaleiro das Trevas, nesse filme do Nolan, não faz o menor sentido, velho. O filme não tem absolutamente nada a ver com o Cavaleiro das Trevas do Alan Moore, cara. Escolhe outro nome, porque você colocando Dark Knight, você tá mentindo pra quem leu o quadrinho e foi assistir o filme e não viu absolutamente nada de Alan Moore ali, tá ligado? Eu discordo. Ah, cara, desculpa. Tá, pra ter uma ideia, o Batman do Zack Snyder, ele é mais Cavaleiro das Trevas do que o Batman do Nolan, pô. Entendeu? Então não bota o nome Cavaleiro das Trevas, bota Batman 2. Tá ligado? Assim, não sei, cara. E o Coringa tá muito mais próximo da piada mortal, por exemplo, entendeu? Eu vejo mais próximo da piada mortal, necessariamente, do que o Cavaleiro das Trevas. Se eu for ver como filme do Batman, eu prefiro o Batman do Robert Pattinson, assim, do Matt Reeves, exatamente por isso, porque pelo menos é o filme do Batman, eu tô vendo, eu não me sinto, assim, o filme é muito bom, eu não tô falando que eu me sinto enganado, apenas em questão do título do filme, do Batman que eu esperava ver, e eu vi o Batman lá, Playboy, não sei o quê, um Tony Stark, o Dark, tá ligado? Essa é a minha parada. Mas eu gosto demais. Não é por causa do Batman, necessariamente, não é por causa do filme de ação. É por causa do Heath Ledger como Coringa. E como roteiro, que é muito bom também no Nolan. Mas em relação a filme de Batman, assim, eu boto todas as minhas fichas tranquilo aqui no Matt Reeves pra mim. Eu já vou dar a minha opinião, porque eu vou ser o oposto do Túlio, já dando... Como sempre, né? A gente tá aqui pra ser os opostos. Eu concordo, assim, em parte com o que tu falou. Eu acho que é realmente... O filme do Matt Reeves, ele é mais um filme Batman mesmo, tá ligado? É um filme do Batman. É muito quadrinhos. O Batman é muito presente. O Batman é o foco. O Batman é o ponto principal da trama, é o que nos guia durante tudo, a resolução final tem tudo a ver com ele, enquanto, por exemplo, no The Dark Knight não é. Pra mim, o coração do The Dark Knight é o Harvey Dent, apesar de ter o Coringa, de ele ser o antagonista, dele ser o cara que carrega os filmes nas costas, pra mim a alma do filme é o Harvey Dent, é a transformação do Harvey no Duas Caras. Eu acho que é um dos principais acertos desse filme, é como ele trabalha a queda do Dent. Só que mesmo assim, cara, eu acho o Dark Knight mais filme. Eu acho o roteiro mais bem polido, sabe? Eu posso estar sendo saudosista, tá? Eu posso não estar sendo completamente crítico aqui, às vezes desmerecendo ou favorecendo demais um filme em detrimento do outro. Mas pra mim, cara, The Dark Knight é um filme perfeito, sabe? Eu não consigo achar defeitos naquele filme. E eu já vi ele muitas e muitas e muitas vezes. E eu não tô falando que eu vi ele há 10 anos e eu tô só na lembrança, não. Eu vi ele, tipo, ano passado, eu vi ele no começo desse ano. Eu revejo ele constantemente e ele sempre me empolga, ele sempre me emociona, ele sempre tá junto, sabe? Tipo, ele é um filme que permanece. Então, é por isso que eu falo a fala que é injusto comparar. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser feita a comparação, porque a internet inteira tá fazendo essa comparação. Pra mim, ele é muito mais filme. O roteiro, pra mim, é muito bem mais polido. O negócio que tu falou, beleza. É, de certa forma, injusto. É pegar um título dos quadrinhos e ter uma referenciazinha aqui, nenhuma lá no resto do filme. É injusto. Tipo, outro filme que fez isso, que na minha opinião também fez muito bem, foi tipo Infinity War da vida, que não tem nada a ver com os quadrinhos. Tem alguma coisa a ver com o quadrinho, mas não é similar à saga dos quadrinhos. Porém, faz muito bem nos cinemas. E pra mim, The Dark Knight faz muito, 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 muito bem nos cinemas. Pra mim, o título faz total sentido. A virada da motivação não, a virada do porquê do título. Porque o Batman nunca é chamado de Dark Knight no filme inteiro. Nem no Begins ele é chamado assim. E mesmo assim, o filme se chama Dark Knight. E tu fica pensando, ah, beleza, eles só botaram esse título porque é tipo o Homem de Aço, tá ligado? É o subtítulo do herói pra ser diferentão. Só que nesse filme não, porque esse filme inteiro sempre fica martelando. Não, o Harvey Dent é o Cavaleiro Branco, o Harvey Dent é o Cavaleiro da Luz, é o Cavaleiro Brilhante, é o Cavaleiro... Sabe, é quase um paladino da vida, o paladino da justiça de Gotham. Fica o tempo todo martelando e martelando e martelando, e aí tu chega no final que tem aquela derrota do Dent, que ele vira o Duas Caras, e que o Batman decide assumir a culpa para que os atos do Harvey como boa pessoa não sejam apagados pelo que ele fez, fazendo aquela frase que já é icônica, né? Ou você morre herói ou você vive o suficiente pra ver assim mesmo se tornar vilão. E aí tu chega no final e tem o discurso do Gordon, que pra mim é impecável, que aí sim tem o título, que é o que acaba com o filme, que é Dark Knight, que é o que o Batman é nesse filme. Então pra mim ele é um filme
perfeito. Eu posso mudar a minha opinião. É que é difícil porque o filme do Batman, o novo, o The Batman, ele tá muito novo na minha cabeça. Eu só vi ele uma vez, então os altos dele estão muito altos. Minha tentação de colocar ele como melhor que Dark Knight é muito forte porque ele é extremamente bom. A gente elogiou ele, estamos aqui a 1h e 46 minutos elogiando dele. Porém, por todo o repertório e por tudo que eu falei, por todo o discurso, eu não consigo ainda. Pra mim, The Dark Knight continua sendo o melhor filme do Batman até hoje. Concordo também, mas discordando um pouco, mais por conta que eles foram feitos em linhas temporais diferentes, né, por produções diferentes. Eu acho que eles estão bem parecidos, mas eu acho que precisa colocar eles assim, ó, lado a lado mesmo, pra ver o que pode ser aproveitado de um, melhorado de outro. Não concordo discordando dessa opinião, mas realmente, o Dark Knight é um filme muito bom. Eu acho que o único ponto negativo dele é que o Batman anda de dia, né? Mas no restante tá ótimo. Pra mim, The Batman não é só o melhor filme do Batman, mas é o melhor filme de herói quadrinho que eu já vi. Assim, eu coloco The Batman como meu filme favorito de herói. Logo em seguida vem Dark Knight. E, cara, eu só prefiro, sabe? Tipo, pra mim é o filme que o Batman merecia, é o filme que eu, como fã, merecia do Batman. E ele me entregou tudo que eu queria. É tipo, é exatamente como o filme do Homem-Aranha fez. Ele entregou tudo que eu queria ver no cinema sobre aquele personagem. É o Batman que finalmente não mata, é o Batman que realmente é detetive, é o Batman que realmente explora Gotham. E é um filme realmente do Batman, sobre o Batman. E é um filme maravilhoso. Pra mim é o melhor filme de herói que já fizeram. Acho que, cara, não tem certo e errado, porque pra mim são filmes excelentes. Não é tipo o cara dizer que Esquadrão Suicida é o melhor filme que existe, o Esquadrão Suicida de 2016. Isso eu acho uma ofensa e um crime contra a lei. Nesse caso, entre Dark Knight e The Batman, sabe, existe preferência e não existe pra mim, nesse caso, opinião errada, sabe? Eu concordo discordando de vocês e discordo concordando, porque eu acho válido. É válido preferir esse filme, assim como pra mim eu prefiro Dark Knight.